O Egito Antigo era muito mais do que pirâmides e faraós. Era uma terra de cidades vibrantes, campos férteis e um povo profundamente conectado ao rio que atravessava tudo o Nilo. Este rio poderoso, o mais longo do mundo, era a força vital do Egito Antigo. Sem suas cheias anuais, o Egito seria um deserto árido. O Nilo fornecia mais do que apenas água. Ele trazia consigo um limo negro e rico que fertilizava a terra, permitindo que os agricultores cultivassem uma abundância de plantações. Essa abundância, por sua vez, sustentava uma sociedade complexa, com trabalhos especializados, de escribas e artesãos a sacerdotes e soldados. O Nilo também era a principal via do Egito Antigo, usada para transportar mercadorias e pessoas por toda a extensão do território. Barcos carregados de grãos, pedras e outras mercadorias navegavam pelas águas do rio, conectando as diferentes partes do reino. A importância do Nilo para os antigos egípcios era mais do que prática. Era também espiritual. Eles viam o rio como uma fonte de vida e renovação, e suas cheias anuais eram celebradas como um momento de renascimento e abundância. O Nilo, em essência, era a própria alma do Egito Antigo. As margens férteis do Nilo forneciam aos antigos egípcios uma variedade de alimentos. Sua dieta era surpreendentemente rica e diversificada, abrangendo não apenas os alimentos básicos como pão e cerveja, mas também uma variedade de frutas, legumes, carne e peixe. O pão era a base da dieta egípcia, consumido por ricos e pobres. Era feito de trigo émer, um tipo de grão que prosperava no Vale do Nilo. Tão importante era o pão que ele era usado até como forma de moeda. A cerveja também era um alimento básico da dieta egípcia, bebida por pessoas de todas as idades. Era feita de cevada, outra cultura que florescia no solo fértil do Vale do Nilo. A cerveja era considerada um presente dos deuses e desempenhava um papel importante nas cerimônias religiosas. Para além do pão e da cerveja, os antigos egípcios apreciavam uma variedade de outros alimentos. Eles cultivavam frutas e vegetais como tâmaras, figos, cebolas, alho e alface. Eles também criavam animais como gado, ovelhas, cabras e porcos para carne e produtos lácteos. A vida no Antigo Egito girava em torno do ritmo do Nilo. O ano era dividido em 3 estações, cada uma ditada pelo fluxo e refluxo do rio. Akhet, a estação da inundação, via o Nilo transbordar, depositando limo fértil sobre a terra. Era seguido por Perê, a estação de crescimento, quando os agricultores semeavam suas plantações no solo rico e úmido. Durante Shemu, a época da colheita, as colheitas eram recolhidas e a fartura da terra era celebrada com festivais e oferendas aos deuses. Esse padrão cíclico de inundação, crescimento e colheita moldou a vida dos antigos egípcios, ditando seu trabalho, seus festivais e até suas crenças. O Nilo não era apenas uma fonte de sustento, mas também um local de trabalho e lazer. Os pescadores lançavam suas redes em suas águas, trazendo uma abundante pesca. Crianças brincavam em suas margens, enquanto adultos se banhavam em suas águas frias, buscando alívio do calor do deserto. Seção 4: Vida, Morte e o Além-Túmulo. Os antigos egípcios eram fascinados pela morte e pela vida após a morte. Eles acreditavam que a morte não era o fim, mas uma transição para outro reino, uma imagem espelhada do mundo terreno. Para garantir uma passagem tranquila para esta vida após a morte, eles desenvolveram práticas funerárias elaboradas, das quais a mais famosa é a mumificação. A mumificação era um processo complexo destinado a preservar o corpo para a vida após a morte. Envolvia a remoção dos órgãos internos, a secagem do corpo com sais e o envolvimento em bandagens de linho. O corpo mumificado era então colocado em um sarcófago, muitas vezes adornado com esculturas e pinturas complexas.
As tumbas também eram elaboradamente preparadas. Elas eram abastecidas com comida, móveis, roupas e outras necessidades que o falecido poderia precisar na vida após a morte. As paredes das tumbas eram frequentemente decoradas com cenas da vida do falecido, bem como textos e orações para guiá-los em sua jornada para o submundo. Seção 5. Um panteão de deuses religião no Egito Antigo. Os antigos egípcios eram politeístas, adorando uma multidão de deuses e deusas. Cada divindade tinha sua própria personalidade, poderes e domínio distintos. Alguns dos deuses mais importantes incluíam Ra, o deus Sol, Osíris, o deus do submundo, Ísis, a deusa da magia e da cura, e Horus, o deus da realeza. Os rituais religiosos desempenhavam um papel vital na vida do Antigo Egito. Os templos, dedicados a deuses e deusas específicos, eram centros de culto, onde os sacerdotes realizavam rituais diários, oferecendo orações, sacrifícios e incensos para apaziguar as divindades. Um deus particularmente intrigante era Bes. Frequentemente retratado como um anão com um rosto grotesco semelhante a uma máscara, Bes era um protetor das casas, das mulheres no parto e das crianças pequenas. Sua imagem era frequentemente encontrada em amuletos e utensílios domésticos, afastando os maus espíritos e trazendo boa sorte. Seção 6. Um legado em pedra e espírito. Os antigos egípcios deixaram um legado que continua a fascinar e inspirar até hoje. Sua arquitetura monumental, como as pirâmides de Gizé e os templos de Luxor, permanece como um testemunho de sua engenhosidade e habilidade artística. Seus hieróglifos intrincados, decifrados apenas no século XIX, fornecem uma janela para suas crenças, sua literatura e sua vida cotidiana. De suas técnicas inovadoras de irrigação ao seu sofisticado conhecimento de astronomia e matemática, os antigos egípcios deram contribuições significativas para a civilização humana. Suas histórias, seus deuses e seu modo de vida continuam a ressoar em nós, lembrando-nos do poder duradouro da criatividade humana e do mistério duradouro do passado. Ainda há muito a descobrir sobre esta antiga civilização. Junte-se a nós enquanto nos aprofundamos no mundo dos faraós.